Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Você que participa conosco da leitura orante da Palavra de Deus, faz a Léxio Divina, discípulo de Jesus Palavra, nós estamos começando um novo quadro para te ajudar a aprofundar mais ainda na sua leitura bíblica. Nós estamos começando aqui nosso quadro Questões de Fé. Ao longo dessa leitura orante, às vezes surgem questões aqui ou ali que não são respondidas no nosso áudio ou no seu estudo, que deixa às vezes uma pulga, uma dúvida ou uma questão atrás da orelha. Ou alguém te pergunta alguma questão referente ao texto bíblico, na qual a gente se apaixona, na qual a gente vai criando um laço de amor. Então, vamos procurar responder dentro daquilo que nós conseguimos responder. Porque, claro, são tantas questões, nós não estamos oferecendo um curso bíblico, um aprofundamento bíblico, mas também nós não podemos deixar de responder questões que muitas vezes são pertinentes, dúvidas que surgem no nosso coração. E recebemos já uma primeira questão que foi mandada para nós a partir do estudo do livro dos Gálatas, da carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, lá no versículo 19. E o texto diz assim, o versículo: dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. E quem nos mandou a questão está com a seguinte dúvida: mas o Senhor, Jesus no caso, ele não é filho unigênito? Eu já aproveito a questão para responder isso nos dois sentidos. Jesus, filho de Deus, Jesus, filho de Maria. Jesus, enquanto filho eterno de Deus, e Jesus que entrou na história humana, na vida humana, melhor dizendo, sendo uma pessoa humana, não apenas divina, como ele era, assumindo a nossa humanidade em Maria. Então, o que é importante dizer? Primeiro, Jesus é filho unigênito de Deus, filho único do Pai. Ele é filho unigênito porque ele é de mesma natureza do Pai. Nós, por ele, pelo sangue de Jesus, somos sim filhos de Deus e somos irmãos de Jesus, mas por adoção. Deus nos adotou, Deus nos criou e depois nos afastamos de Deus pelo pecado, mas o sangue de Jesus nos resgatou. Sim, somos irmãos, porque ele desceu, ele deixou sua condição divina, sem deixar de ser Deus, mas assumindo a natureza humana para nos levar para perto de Deus. Então ele nos pegou pela mão e nos fez irmãos dele. Por isso que dizemos que somos irmãos de Jesus. Deus é Pai, Jesus o Filho, assumiu ser um de nós, então somos irmãos. Mas ele é filho único, em termos de ser o único que tem a mesma natureza de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, mas nós não temos a natureza divina. Nossa natureza é humana e humanamente fomos resgatados para sermos irmãos do Senhor. Essa é a primeira questão. A segunda questão, mas quando se refere ali, irmão do Senhor, se refere a Tiago. E você vai em outro texto lá do Evangelho de Marcos, na qual faz referência a outros irmãos. Cita Tiago, cita José, cita Simão, cita irmãs de Jesus. Jesus teve outros irmãos. Aqui é preciso entender o contexto bíblico. Primeira coisa que temos que afirmar: Maria, que é a mãe de Jesus, que é a mãe da sua natureza humana, ela não teve outros filhos a não ser Jesus. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Isso é muito simples até de entender, porque no momento final da vida de Jesus, sua mãe estava ali aos pés da cruz. E foi ele mesmo que pegou sua mãe e deu para João. E o João a levou para casa. Ele não tinha outros irmãos, ou ela não tinha outros filhos ao lado dela. Naquele momento tão crucial, da qual ela já não tinha mais José, da qual ela já era viúva.
E em nenhum outro texto bíblico você vai encontrar referência a qualquer filho de Maria. Mas a questão crucial, quando fala irmãos do Senhor, é importante entendermos o contexto bíblico da onde vem o povo de Israel. O povo de Israel vem de Abraão, Isaque, Jacó. De Jacó, dos seus 12 filhos, se formam a chamada as tribos de Israel, o modo como este povo se organiza. E conhecemos toda a história, passamos por aquele processo onde esse povo vai ser escravizado, depois esse povo é libertado através de Moisés, e quando entram na terra prometida, na terra que é o novo Israel, que é Israel, eles vão ser ali morar, ou vão se dividir de acordo com as tribos a qual fazem parte. Você vai se recordar que Jesus é da tribo de Judá. Então, aqueles que fazem parte da mesma tribo são tidos como irmãos. Você veja, são 12. Então, Israel tem diversos, mas a tribo é uma forma organizacional ainda primitiva. Então, é essa referência que se faz. Não se usa expressões para parentes mais próximos, serem primos ou assim por diante. Isabel, nós a entendemos que ela era prima de Maria, mas a expressão que usa na Bíblia é parente. Ela é parente de Isabel. Então, eles são parentes do Senhor, mas o fato de pertencerem à mesma tribo fazem deles irmãos do Senhor. Então, é essa referência que faz a Tiago, é essa referência que faz a irmãos e irmãs. Olha, Senhor, teus irmãos, as tuas irmãs estão aí te procurando. Tá? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, o resumo é este. Em Deus, somos todos irmãos do Senhor, porque fomos resgatados pelo sangue de Jesus, mas somos seus irmãos adotivos, filhos adotivos do Senhor. Maria, ela não teve outros filhos. Os irmãos do Senhor, a quem se refere aqui Gálatas 1,19 e outras referências que tem no Evangelho sobre irmãos e irmãs do Senhor, é uma referência a pertencerem à mesma tribo. Então, essa é a nossa questão de fé do dia de hoje. Se você tiver outras questões, que eu sei que tem, mande lá para o seu responsável ali pelo seu grupo, para o seu semeador, para que, através do seu semeador, chegue até nós, e ao longo do tempo, nós vamos respondendo aqui essas questões de fé. Mas você também pode mandar pelo e-mail, tá? E você veja se você quer se identificar ou não. Mas é muito importante que a pergunta seja clara, que o texto bíblico seja colocado, para que a gente possa ajudá-lo a crescer na fé. Nosso e-mail é isso aí, bibliaorante@gmail.com. Que bom estarmos juntos como discípulos de Jesus, palavra, crescendo na intimidade com a palavra de Deus. Tudo que eu desejo é que Deus continue abençoando você.